Oi, Flávia, Kelly, Suzana, tudo bem, Suzana? Oi, Ju! Um beijo, nega. Eu fiquei tão feliz com o teu comentário, tão contente. Lembrei muito da época do colégio. Nossa, eu fiquei. Ganhei o dia mesmo. Obrigada pelo teu carinho, tá? E parabéns aí pela dedicação ao curso. Oi, Samara, neguinha, como é que estás? Fabiano, Aline. Tô arrumando aqui, people, peraí. Vamos ver como é que eu vou organizar isso aqui. Oi, Lu! Luana, um beijo. Oi, Ellen. Tudo bom, Camila? Deixa eu acenar pra ti, tu és arquiteta, adoro a tua área. Muito bom, muito bom. Oi, Laura. Tudo jóia? Legal, legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Gente, hoje é o seguinte. Daqui a pouquinho. Oi, Cristiane. Tudo bom? Oi, Daniela. Bem-vinda, nega. Oi, Laura. Ó, é possível que daqui a pouquinho eu saia pra amamentar, viu? João Ricardo acordou agora há pouquinho. Quero ver se me vira enquanto a gente faz a nossa live aqui. Oi, Danila. Tudo bom, nega? Tá bom esse celular aqui, deixa eu ver. Beleza. Oi, Cristiane. Beijo, beijo. Que bom. Tá tudo bem com vocês? Olha, por aqui tá tudo maravilhoso. Curtindo muito, muito o João Ricardo. Hoje o nosso tema é Agosto Dourado, né? E a Soninha viria aqui conversar com a gente, mas ela não conseguiu estar. E eu pensei, não tem problema, a gente pode conversar um pouquinho sobre por que eu escolhi esse tema pra gente conversar. Quero dizer que a gente pode mandar algumas perguntas já, independente do tema de hoje, para ir sendo registrado. A gente deve ficar um tempo juntos, como sempre. Então, já abre espaço para a gente poder fazer algumas perguntas, tá bom? Eu escolhi o tema Agosto Dourado, especialmente porque uma das necessidades básicas humanas é a contribuição social, né? A gente já escutou falar em Outubro Rosa, a gente já escutou falar em Novembro Azul, e a gente sabe que tem aí cada mês a sua cor e a sua ação social para conscientização, né? Engraçado que eu tava na terapia, isso faz 1 ano e meio, talvez, e aí nós temos um instituto, né? A nossa empresa, nós temos o grupo Vanessa Tobias, tem a Vanessa Tobias Coaching, tem o Juliano Consultoria Executiva, o Juliano Tobias, e tem o Instituto Vanessa Tobias. E a gente já atendeu 26 turmas de escolas públicas e particulares de Santa Catarina do Brasil e do Paraná. E a nossa meta é levar para o Brasil inteiro esse senso importante de contribuição social voltado para a educação. E a terapeuta perguntou para mim, se tu não tivesse o instituto, qual seria a tua ação social, né? Se você não pudesse nunca contar para ninguém uma contribuição social sua, o que você teria prazer em executar como algo para a comunidade e para a sociedade? A minha família sempre teve o hábito de estudar muito junto. Minha mãe e meu pai sempre gostaram de incentivar a gente ao estudo. Né? Meu pai sempre pediu que eu lesse muito, minha mãe sempre corrigiu muito meu português, e a gente vem sempre se esforçando para melhorar, né? Então a educação, para mim, para o Juliano, para o Júnior, sempre foi uma prioridade. Então nós tínhamos certeza que no momento em que a gente pudesse começar a devolver para a sociedade a sorte que a gente tem de ter sido educado, de ter uma família bem consolidada, de poder transmitir parte dessa essência para mais pessoas e participar de mais famílias. Então, quando a gente abriu o Instituto, em março de 2014, o propósito era e continua sendo mobilizar transformações na educação, né? Porque eu acredito nisso. Eu sinto que o dia que eu for presidente da República, um dos pilares básicos de transformação deve partir da educação, né? Segurança pública, infraestrutura e a educação, elas são essenciais, né? E aí, quando ela me fez essa pergunta, eu comecei a perceber que eu poderia contribuir socialmente de várias maneiras, não só pelo Instituto, mas transformar a minha visão de contribuição social e tornar as minhas ações cada vez mais conscientes, independente do Instituto. Eu acredito que cada um de nós tem um hábito de pensar contribuição social, né? Agora, essa semana não teve a Criança Esperança lá, a gente fala disso, né? E o Agosto Dourado é uma campanha em prol da amamentação, e imagina se esse não é um assunto mega importante para minha vida nesse momento, né? Valeu. Valeu, Cris, pelo voto. Valeu, Samara. Eu vou continuar pedindo até ver que caminhos se abrem para mim, né? Porque
eu acredito que o mundo precisa de inspiração e a gente pode construir juntos isso, né? Eu sinto que na hora em que a gente começar a promover a sua própria revolução, eu falo bastante da revolução humana individual, independente das leis ou das coisas que tentem nos obrigar a fazer, ou das oportunidades de fraude que apareçam, a gente só vai seguir se a gente não tiver se pesquisado e percebido que o valor da vida está nas relações e no quanto a gente pode evoluir, né? Obrigada, Cristiane, valeu pelo voto, agradeço desde já, né? E aí a questão da amamentação, como uma das campanhas importantes, e aí então tem essa questão do agosto dourado, na minha visão tem muito a ver com refletir sobre como a gente traz as pessoas para o mundo e como que a gente se dispõe a entregar o nosso melhor para cada um que está ao nosso lado. E a amamentação é um sinal de amor e de grande entrega e de profunda conexão. E a Soninha viria falar sobre as maneiras como a gente acaba enfrentando as nossas sombras e os nossos limites e transcendendo. Eu percebi com a amamentação que a gente tem muito mais energia do que a gente pode imaginar e muito mais força de entrega e doação para o outro quando conhece um pouco melhor o que é o amor de Deus, né? Queria trazer essa pergunta pra gente. Se a gente fosse contribuir socialmente, né, e nunca fosse contar pra ninguém, né? Qual seria a nossa contribuição que nos traria prazer e que usaria, quem sabe, os nossos talentos e as nossas experiências de vida? Oi, Dai! Um beijo, nega! Um beijo, bom te ver aqui. Oi, Rosane, Débora, Ju, Bortolini, bom ver vocês. Então, assim, pensar em contribuição social tem antes a percepção, e aí o ponto é verificar se a gente já construiu estrutura para poder contribuir. A gente pode, às vezes, falar de contribuição social, mas há passos importantes a serem dados, dentre os quais conhecer quais são as nossas experiências e devotar e dedicar um tempo a compartilhar como a gente vivenciou essas experiências e como superou algumas das nossas questões. E isso demanda que a gente tenha uma grande generosidade, né? Porque o compartilhamento das nossas experiências demanda exposição. E aí a gente tem que ter disposição para fazer isso. Mas a gente é tão uma coisa só que quando a gente compartilha, a gente se multiplica e aí parte do processo de libertação dos medos e das dores e então o processo de cura fica mais fácil de acontecer, né? Olha, minha mãe entrou, gente. Oi, mãe! Como é que tá sendo me assistida aí? Oi, Amanda. Um beijo, neguinha. Oi, Tayana. Deixa eu ver quem entrou aqui. Deixa eu ver, a Dai dei oi já. Oi, Camila. Obrigada. Um beijo. Oi, Rosa Couto. Oi, Tati. Beleza. Oi, Chay. Como é que tu estás, nega? Estás melhor? Já me manda notícias, tá? Obrigada, Thay. Obrigada. Oi, Mônica. Tudo bom? Vamos lá. Tem um curso do Sebrae que a gente fez, né, em parceria com o Sebrae, que é das... Oi, Sabrina. Entre Nós Handmade. Oi, Eduardo. Bem-vindo. Oi, Renata. Tudo certo. A gente fez um curso em parceria com o Sebrae chamado As 6 Necessidades Básicas Voltadas para Negócios. Ali está voltado para negócio e hoje eu queria conversar com a gente sobre quais são as 6 necessidades básicas humanas, ou seja, quais são os fatores que somam para a gente satisfação e felicidade e um senso de realização e que nos permite ser inspiração para promover transformações e aí contribuir socialmente pela nossa presença e os nossos exemplos. A primeira necessidade básica humana é a necessidade de segurança. Interessante que ontem na TV uma pessoa falou assim, como é que eu faço para estimular os meus funcionários a saírem da zona de conforto sem ter que dar aumento, né? E eu achei a pergunta muito engraçada, porque uma das maneiras de incentivar é transmitindo segurança. Muitas vezes a gente só fica no trabalho por causa do salário e não se sente conectado de outra maneira. E aí a gente tende a não encontrar felicidade se o que a gente busca é só segurança. Mas é uma necessidade básica. Quer dizer que em tudo que a gente escolhe fazer, a gente precisa se sentir seguro. Quando a gente vai fazer um curso, quando a gente vai namorar, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa, antes de tudo, se sentir seguro. E cada um de nós tem uma tradução diferente de segurança, né? A segunda necessidade básica humana é a necessidade de inovação, é a necessidade de incerteza, de insegurança. No contraponto da segurança aparece a nossa vontade de inovar. E a moda se apropria disso, né? Antigamente havia 4
como é que fala? 4 coleções, primavera, verão, outono, inverno, né? Hoje está naquele documentário Minimalismo que a gente tem 52 coleções, porque a moda ficou uma coisa tão volátil, né? Que a gente compra uma coisa numa semana, aquilo se torna descartável, na semana seguinte a gente já quer outra coisa. Porque sim, nós temos uma grande necessidade de inovação e de fazer coisas diferentes. Então, dentro do trabalho, e aí foi a sugestão que eu falei, às vezes o diferente é levar um bolinho de banana, hoje é sexta-feira, dá tempo de, depois da live aqui, ir até a padaria, comprar um bolo de banana, fazer um café. Se a gente nunca fez, para a equipe, para a família, faz uma grande diferença, né? Então, a inovação, ela faz parte do processo da nossa natureza de renovação, pelo menos a cada estação. Não trocar uma coisa de lugar, né? Visitar um lugar novo. A terceira necessidade básica humana é a necessidade de conexão. Cara, pra mim, a necessidade de conexão, ela é uma das necessidades mais importantes e mais promotoras de tristeza ou de alegria nas nossas vidas. Quando a gente fala de conexão, é estar conectado com as pessoas certas, pelas razões certas e pelos ideais e pelo propósito mais importante. A gente fala de conexão por ideias. Por que nós estamos conectados? É porque a gente se parece, porque a gente acredita na promoção da consciência, porque a gente acredita na revolução humana individual, né? Na autonomia, na independência, a gente respeita a profundidade. E a conexão tem a ver com essas escolhas, né? De a gente estar com o outro e estar nas coisas pelos nossos valores e pela nossa ideologia, pela forma como a gente escolhe viver. Então a gente compra coisas, a gente está em relações porque nós nos sentimos conectados com as ideias. E eu sempre falo, e a gente sempre conversa aqui sobre a importância da modelagem, né? Quando a gente escolhe um modelo... Oi, minha vida. Obrigada por você ter vindo. Quando a gente escolhe por um modelo, eu tô até aqui, eu coloquei o celular em cima de vários livros e eu tenho alguns da minha biblioteca aqui e eu tô com um livro do Elon Musk, que é do Ricardo, que me incentivou a conhecer a história dele, me senti super Elon Musk. Ele me chamava de Musquinha enquanto estava lendo o livro dele e era interessante porque ele falou, por que ele me chama de Musquinha? O que tem entre nós que é tão parecido? E conectar-se com modelos faz com que a gente expanda a nossa cabeça. Gente, é uma coisa assim que talvez seja um dos meus instrumentos de maior utilização, a busca pela modelagem. Estou aqui com o livro da Michelle Obama também. Né? E tem aqui uma pilha de livros do Stephen Covey, tem o livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, que eu precisava ler para me preparar para a maternidade. Ou seja, terceira necessidade básica humana é a necessidade de conexão. A quarta necessidade básica humana é a necessidade de significado. Essa necessidade, ela diz respeito ao quanto nós, ao fazermos alguma coisa, queremos ter um significado. A nossa presença tem que fazer diferença. É quando a gente começa a falar de missão e propósito de vida, né? Tem um livro que eu recomendo um monte, que chama A Arte do Começo, do Guy Kawasaki. Eu li esse livro, olha, mas faz uns 10 anos. E nesse livro ele fala... do novo estilo de planejamento, de plano de negócios, e ele contrapõe o plano de negócios. Ele não só contrapõe, como ele provoca a gente a pensar se ele é ou não necessário e se estamos ou não fazendo as perguntas certas para abrir um negócio. E ele fala, o que o mundo perderia se a sua empresa não existisse? E essa pergunta, ela se transfere para nós. Qual é o nosso significado diante do mundo? Muitas vezes a gente abre um estado deprimido, né? Porque a gente não sente que tem significado no ambiente onde a gente está. E é improvável que a gente construa satisfação, felicidade e tenha um senso de realização se a gente não sente que a nossa presença é importante. O João Ricardo me trouxe uma coisa ótima. Eu falei assim, cara, agora eu tenho certeza que eu sou importante para alguém. Né? E a sensação de ser importante para alguém é muito massa, de ter certeza que a gente é importante para alguém, né? A gente, claro, tem nosso significado, mas foi uma sensação de plenitude, eu falei, nossa, como minha vida é útil, eu dei vida a alguém e essa criança precisa de mim, como eu sou significativa para ele, né? Como ele vai aprender comigo, com os meus exemplos, com a minha convivência e com a convivência do Ricardo, de quem está sempre junto, da avó, da Carla, da equipe, como ele vai ser transformado pelas conexões, mas principalmente como a gente se sente significativo por poder dar importância
a essa vida, para poder cuidar dessa vida, né? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Oi, Elcio. Oi, Carolina. Oi, Cris, Alves, Simone, beijo. Oi, Rodrigo. Oi, Bru. Iasana. Louca para ler o livro da Michelle. Super. Nicole, Samuel. Modelagem é tudo, né, Dai? Beleza. People, me manda pra gente... lá fui eu, olha. Mostrei a baguncinha aí. E foi sem querer. O Ricardo ali com o João Ricardo. Muito bem. Primeira necessidade básica humana, segurança. Segunda, inovação. Terceira, conexão. Quarta necessidade básica humana, senso de significado. Já vou chegar no assunto que a gente começou hoje. A quinta necessidade básica humana é a necessidade de evolução. Para mim, é um dos valores fundamentais para viver qualquer relação. Um senso de evolução. Vai dizer que não é muito ruim quando a gente está num trabalho ou num relacionamento em que a gente não percebe que a gente avançou de um ano para o outro, de um mês para o outro que seja, que a gente continua nas mesmas rotinas, sem pensar e refletir as nossas metas. Eu tenho aqui em casa, vou compartilhar com vocês, espera aí. Eu tenho aqui em casa, turma, e eu queria estimular a gente a fazer alguma coisa parecida, né? O meu quadro de metas. E esse quadro de metas é o quadro do Ricardo e da Vanessa, que começou em 2023, para os próximos 5 anos. E a gente ter um senso de evolução tem relação com a gente conseguir encontrar resposta para algumas perguntas, como o que eu pretendo construir e encontrar no meu caminho daqui 5 anos. Porque a gente, quando faz um cartaz de metas, a gente faz uma visão e a gente sabe que deve, a partir de hoje, colocar os tijolinhos para permitir que a gente encontre no nosso caminho aquilo que a gente projetou para encontrar daqui 5 anos. E senso de evolução é conseguir responder a algumas perguntas. Uma delas é: onde é que eu quero estar daqui 5 anos? Como é que eu quero estar aos 80 anos, né? A pessoa fala, mas muita coisa muda. Eu entendo, mas a intenção, a tensão interna, ela promove ações cada vez mais concretas. E a gente tem livre-arbítrio, né? A gente tem a chance de escolher hoje como é que a gente vai projetar para o futuro. Que consistência que traz resultado para a vida. E a gente tem que se perguntar, né? Quais são as habilidades que a gente está desenvolvendo? A gente está no fim de agosto, né? E gatinho da minha vida. A gente está no final de agosto, ou seja, temos setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Para ainda responder essa pergunta e ainda estar engajado com uma transformação. Queria aproveitar, turma, que a gente está aqui com bastante gente e convidar quem mora na Grande Floripa aí para vir na minha palestra presencial na terça-feira, dia 27, não podia ser um dia diferente. E essa palestra, ela vai ajudar a gente a abrir caminhos para conseguir responder essas perguntas, né? Eu sinto que a gente não tem só que resolver problema, a gente também tem que pegar a nossa virtude e fazer essa virtude brilhar, né? E o nosso desafio está nisso, como fazer brilhar a nossa virtude. Isso é genial! Então, terça-feira tem a palestra e tá nos stories lá para quem quiser depois me dar um cheiro presencialmente e dar um cheirinho no João Ricardo e no Ricardo também, tá? Então, a quinta necessidade básica humana é a necessidade de evolução. Essas 5 necessidades, elas constroem potência da sexta necessidade básica humana, que é a necessidade de contribuição social. Ela é uma necessidade espiritual, né? Quando eu penso, poxa, eu tenho alguma coisa que eu posso transmitir e posso passar para frente. Eu sei me comunicar, eu sei escrever, eu posso ensinar a ler e escrever. Eu passei por uma... Hoje a Paula Miranda, eu amo muito a Paula Miranda, ela compartilhou a história dela e ela perdeu um filho, né? E isso nunca vai ser fácil para ninguém. E ela contou, hoje o Instagram dela é Planeta... eu compartilho nos stories. É Planeta A Paula. Miranda, né? Planeta Paula A. E ela compartilhou essa história e ela disse que quando isso tudo aconteceu, ela morava nos Estados Unidos, ela veio aqui para o Brasil e uma amiga dela, num dia que ela teve uma super crise de choro, leu para ela alguns versículos da Bíblia. Planeta Paula A. Obrigada, gata. E ela fez um IGTV contando essa história. E aí ela leu esse versículo da Bíblia. E ela diz, olha, hoje não é para falar de religião, né? Hoje é para falar do que eu vivi e do quanto
o que foi lido naquele dia não fez sentido naquele dia, mas o quanto fez sentido hoje para mim. Olha quanto tempo, eventualmente, a gente precisa para conseguir compreender algumas peças do quebra-cabeças que já estavam no nosso caminho e que agora tem encaixe, né? Já fizeram quebra-cabeças grandão? Tem peça que tu sabe que tem valor, mas tu não sabe onde encaixar. E chega uma hora em que a gente encontra onde ela serve, e é sobre isso que ela fala. E aí ela leu um pedaço do versículo do Isaías 60, uma coisa assim. E eu pensei, poxa, ela contribuiu socialmente, né? Ela está preparada para compartilhar o que ela precisou compreender sobre a existência e ela está transmitindo isso para o mundo. E esse senso, ele é fundamental. Então, hoje, a provocação e a pergunta que eu queria deixar para a gente tem relação com como é que nós estamos, de maneira intencional, contribuindo socialmente e, independente disso, ser ou não público, né? Deixando pra gente a mesma provocação que a terapeuta me fez. Se não fosse um instituto, se não fosse alguma coisa pública, qual seria a sua contribuição que te tornaria uma pessoa feliz e que usaria os teus talentos e as tuas experiências para melhorar e modificar o mundo? Deixa eu dar mais ois aqui. Tá ruim a luz aqui, né? Peraí. Oi, Cris. Oi, Libe. Oi, Bruno. Oi, Nego. Parabéns por ter passado no vestibular para medicina. Tá morando em Brasília agora. És um grande orgulho pra gente, tá? Muito, muito felizes. Gente, vocês entenderem, o Bruno... Posso contar a nossa história, Bruno? Porque o meu irmão, quando faleceu, ficou comigo 3 coisas dele. Uma bicicleta, a prancha e o jaleco. E eu precisava fazer algum movimento com alguns desses objetos. A bicicleta eu doei para o menino que trabalhava aqui no prédio, que chamava Júnior, e eu queria que tivesse essa simbologia. E o jaleco, eu olhava pro jaleco e pensava, meu Deus, eu preciso encontrar alguma referência, né? Aí eu chamei o Bruno antes dele fazer vestibular, né, Bruno? E falei, querido, esse jaleco é representação de uma bênção para ti. Meu irmão era médico, e que ele esteja contigo na hora da tua prova. E aí eu fiz o meu desapego, oferecendo todo o amor e todas as bênçãos do Júnior pro Bruno. E quando saiu esse resultado aí, a gente ficou sabendo. É como se eu sentisse essa bênção tão presente, né? E por uma pessoa que tanto merece, que é você, Bruno. Que Deus ilumine os teus caminhos e que nas tuas mãos sejam encontradas muitas curas. O médico, ele é um anjo na terra. E isso é, assim, fantástico. É uma profissão que eu admiro demais. Se eu fosse ser médica, eu seria psiquiatra, né? Porque o meu negócio é pensar as nossas emoções, é entender quais são as nossas limitações, porque se eu tiver que dar uma injeção em alguém, ainda pensei, meu Deus, eu não vou ter condições de me formar, não é de ser psiquiatra. Se eu tiver que tirar sangue de alguém, eu vou capotar. Aí eu pensava, não, quando eu era criança, eu dizia, não, se eu for médica, eu vou ser psiquiatra, porque eu achava que não ia ter que passar por nada disso, né? Então eu admiro muito quem tem essa capacidade. Deixa eu ver quem mais está aqui. Por acaso tem previsão de palestra para Criciúma? Dai, me leva para Criciúma. Não tem previsão de palestra para estar aí, não. Mas fala com a Dai aí, viu, Dai? E me leva junto com o Marcelo pra gente fazer um evento juntos. Amo muito Criciúma e tenho muita gratidão. A gente já fez 2 turmas do Life Coaching. Aliás, além da palestra terça-feira, nós temos a nossa turma número 73 de Life Coaching presencial. Acontece na primavera, agora em setembro, e as inscrições já estão abertas. A ideia, quando a gente vê ali nos stories a divulgação do Life Coaching, é a gente entrar em contato com a equipe e durante esse mês, eu e a Bruna faremos os atendimentos para saber se o Life é o curso que a gente precisa investir. Tá bom? O Life, ele é um movimento de transformação muito, muito profundo e eu considero um dos melhores investimentos que a gente pode fazer para as nossas vidas. Mas eu sou suspeita. É por isso que durante esse mês a gente vai compartilhar, inclusive, alguns depoimentos. Oi, Amanda. Tudo bom, neguinha? Oi, Grazi. Oi, Daisy. Cris, é tudo no tempo de Deus. Eu também sinto assim, sabe, Cris? Que há peças importantes que a gente só vai compreender e elas serão reveladas na hora certa. E a gente precisa ter fé e descansar nessa certeza. A Paula falou isso e é muito interessante. Deus, eventualmente, demanda que a gente descanse, né? Oi, Ana! Beijo, nega! Dani Meleri, te amo! Dani Souza, oi! Obrigada, Edivânia!
Beijo, beijo. A medicina é um dom de Deus. É mesmo. Só pode. Na verdade, cada um de nós tem a residência de um dom de Deus e a gente precisa encontrar esse dom. Eu contei... A gente viu aquele vídeo do Dia dos Pais em que eu falei que Deus fez a paternidade pro Ricardo e que tinha lá a história do Big Z, que era um surfista pinguim muito conhecido e tal, e que tinha um menininho que era fã dele que dizia que Deus fez o mar pro Big Z surfar. A gente tem que encontrar o mar em que a gente tem que surfar. Porque esse mar em que a gente tem que surfar, ele promove a nossa cura e a cura do outro. Eu sempre acreditei que a nossa missão é evoluir quem nós somos. E ao evoluir quem nós somos, transmitir isso pela nossa energia. Eu encontrei uma amiga na TV essa semana e ela falou, e aí, como é que é ter filho? Eu não tinha encontrado ela ainda. Eu falei, guria, é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, vontade de ter 10 filhos. Ela disse, mas todo mundo fala que cansa, que é difícil, né? Eu falei, não é que é uma prova fácil, mas ou tu estuda ou não estuda para passar. Quem vibra no sucesso, vibra com energia alta, e a gente precisa vibrar em energia alta, né? Quer dizer, se eu sei que eu tô indo para fazer uma prova, eu lembro que eu tirei 1.3 ou 1.4, valia 10 a prova, tá? Numa prova de história, e eu tava no primeiro ano do 2º grau. E, cara, eu fiquei com aquela prova, falei, que horror, tinha sido a minha pior nota na vida, né? E aí eu me senti provocada com aquilo, e eu falei, não, agora eu tenho que estudar, né? E eu lembro que na sequência eu tirei 9 e pouco, 9 ponto alguma coisa, e fui só tirando 9, porque para recuperar um ponto alguma coisa eu tinha que tirar 9 mesmo, né? E eu consegui passar sem pegar recuperação, mesmo tendo na minha história, né, dessa matéria que eu nunca fui muito boa mesmo, uma nota tão baixa. Quando eu olho a gravidez e a maternidade, eu olho o seguinte, tá vindo uma prova difícil de história, e estuda para tirar 9, porque se tu achar que só né? E quando eu digo estuda, é uma preparação escutando modelos, vibrando alto, gente que deu certo, né? Eu conto a história da Eurica, que eu conheci numa viagem que eu fiz a gente fez, eu e o Ricardo, a gente foi para Punta Cana, gente, sensacional. E eu conheci uma família em que a Eurica, que é a mãe dessa família, tinha 5 filhos. E eu perguntei, qual que é a dica? Porque tu consegue ter 5 filhos, ela tava com o marido dela viajando, tirando férias. Eu falei, cara, deu certo pra eles, né? Estão viajando com 5 filhos, estão juntos, sentados à mesa, conversando direitinho, todo mundo obediente. E ela disse, ela é da Suécia, tu tens que fazer tudo com felicidade. Aquilo ficou marcado, tem que vibrar alto. E foi isso que eu falei pra ela, eu falei, cara, não vibra baixo. Vai ter um monte de gente dizendo que é difícil. O que eu chamo de baby card, né? A gente sempre vai ter uma desculpa pra não estar feliz. E se a gente tiver uma desculpa pra estar feliz, né? E se a gente achar graça das coisas que o mundo diz que é difícil? Se a gente conseguir ter uma vida leve. Eu recebi uma mensagem agora, tá acabando a bateria aqui, de uma pessoa dizendo assim, ai, puxa, eu demorei pra responder a tua mensagem, 1000 desculpas. Hã? Não, já vou terminar, Xerim, obrigada. 1000 desculpas porque eu tô atrasada nas tuas mensagens. E eu disse, gente, é uma mensagem, let's go ser leve na vida dela. Respondeu, cara, que bom, uma mensagem leve. Né? Essa leveza é vibrar com energia alta, né? A gente precisa fazer escolhas dos nossos pensamentos e liderar as nossas escolhas, mesmo que o mundo diga o contrário. A gente precisa ser firme na decisão de ser feliz. E essa firmeza na decisão de ser feliz muda todas as nossas escolhas, as nossas conexões, o nosso significado. E quando a gente vê, a nossa presença é capaz de transmitir por energia, inspiração e modificar o mundo. Tem um poema que diz isso, acho que era do Nelson Mandela, alguma coisa que dizia que ao permitir que a nossa luz brilhe, a gente automaticamente dá permissão para que o outro também emane a sua luz. Em outras palavras, mas na minha visão é muito real. Rio de Janeiro é só me levar. Esse ano eu tô com uma meta de terminar de escrever meu livro, de fazer o Life Online já pro ano que vem, para que eu tenha liberdade aí de, não só no presencial, mas pelo online, de estar em outros lugares. Mas Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre são lugares em que eu tenho muita vontade de ir, além de todas as outras cidades, como Criciúma, Joinville, Gaspar, Chapecó, Criciúma, Brusque. Quero mandar um beijo para todos aqueles que assistiam ao Jornal do Almoço
com a gente, que antes era estadual e agora é uma região um pouco menor que passa o Quero Saber. Estou carente e quero registrar isso. Que se fosse por mim, lógico, eu estaria junto com a gente sempre. Samara, me leva para Criciúma junto com a Dai, tá? Ó, Daiane Henrique, oficial, Samara. Viu, Dai? A Samara.s Barbosa. Me levem para aí. Life é transformador. Espero um dia poder participar do Life. Super admiro, mas dia 27 estarei presente com certeza. Beleza, a gente vai conversar sobre isso, tá, Dai? E ver se é a hora certa e se a gente pode estar junto. Rosileia, Cláudia, beijo. Oi, Clau, um beijão. Oi, Gé. Não, Dai, tu tens 3 filhas gostosas. Ter gêmeas é um negócio sensacional, né? Tu és muito poderosa. Deus confia um monte em ti. Vai, primeira live sua que eu assisto. É a resposta de Deus pra mim. Que bom, nega. Confia, né? Porque... E depois dá uma assistida na live da Paula. A gente... O TEDx, pô, o TEDx tem tudo a ver com esse movimento de dar tempo às coisas e de acreditar que Deus prepara uma coisa boa para nós, né? Sim, mas tem momentos em que a energia baixa, pois a gente cansa. A gente cansa porque a gente insiste, Lúcia. Se a gente modifica a nossa estratégia, a gente vai se energizando. Ontem o tema era sobre zona de conforto, né? A gente acredita que o outro vai mudar e eventualmente a gente não faz o exercício de mudança. E o exercício de mudança é tentar estratégias diferentes diante dos mesmos problemas. E aí quando a gente insiste em fazer sempre da mesma maneira, a gente vai cansando e fala, não funciona. Muda a estratégia, né? O Jack Canfield, ele tem uma palestra dele que está no YouTube. Se tu colocares o segredo do sucesso, aparece. E nessa palestra ele fala de uma técnica que chama evento mais resposta é igual a resultado. O que é a minha tradução para essa técnica? Independente do que esteja acontecendo na nossa vida hoje, uma ação sempre diferente deve nos levar para o que a gente realmente deseja. Portanto, a gente sempre deve pensar, o que eu realmente quero? E quais são as ações concretas que me levarão para o que eu realmente quero, independente do que esteja acontecendo. A nossa tendência é não cansar, é se surpreender com como o movimento nos energiza, né? A maternidade nos traz muito aprendizado todos os dias, verdade. Obrigada, Nicole, pelo elogio, tá? Chapecó, Blumenau, Joinville, que massa que vocês estão aqui, né? Vou sentir falta das nossas quintas-feiras, mas sexta tô aqui e tem reprise depois. Grazi, amanhã é teu aniversário, nega. Que bom, felicidades, que Deus te ilumine muito, que seja um ano de prosperidade e abundância, mas principalmente de saúde, que é tudo que a gente precisa. Camboriú, que top! Vamos lá. Criciúma morando em Blumenau. Amo as 2 cidades. Gente, Blumenau, a gente tem que ir no Café Glória, né? Não tem como ir em Blumenau e não passar por este movimento de alimentação. Oh, coisa boa. Eu fui fazer uma palestra em Blumenau para cooperativa... Uma grandona, gente. Como é que eu esqueci agora? Eles são sensacionais. Aí eu fiquei no hotel bem pertinho do Café Glória. Fui 2 vezes em 2 dias. Porto Alegre, me leva, Suzana. Não, Ju, a hora que eu for para os States, a gente foi para Portugal. Mas meu sonho de consumo é fazer um curso nos Estados Unidos, porque eu gosto muito. E na Austrália, né? Porque morei na Austrália e tenho admiração pela capacidade de profissionalismo profundo que tem o norte-americano. É um negócio louco. Eu levo assim a vida, Vanessa, na leveza, vibrando alto e assim me identifico e me inspiro contigo. Que massa, Silvana. Faz a live do JA de quinta pra gente, assim, na surdina. Né? Muito bom. Oi, Carla Zibel. Um beijo, quero agradecer o que tu escrevesse no post do IGTV. Te amo muito, tenho muita gratidão pela tua vida e a vida da Dani. Ai, muito bem. Não tem problema, Cris. Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Putz, que top. Oi, nega. Saudade também, Mirella. Tu és o máximo, nega. Pois bem, people, deixa eu fazer alguns avisos paroquiais, tá? Não é a Central Secred, não, nem a Via Cred. É um supermercado. Eu não acredito que eu não lembro o nome agora. Me escapou. Mas eles são sensacionais. Sensacionais. Araranguá, onde meu irmão morava quando ele faleceu. Que continua morando minha cunhada e os meus sobrinhos, que eu amo muito, tá? Campo Herê de Santa Catarina.
Se tu tá reconhecendo aquela fotinho lá em cima, é tua, né, Chay? Tá foto tua por tudo aqui. A Copper, exatamente. Alívio, obrigado por vocês compartilharem. Valeu, Matheus. Obrigada, Graziela. Eles mesmo. Cara, uma coisa que a gente precisa estudar é o associativismo. Se tem uma grande sacada temática, é a gente compreender como o associativismo funciona e como isso é poderoso, sabe? A Copper virou para mim, ainda bem que vocês me lembraram o nome, eu tenho que pesquisar ali de peso na consciência, um dos grandes modelos de negócio e de inspiração para os meus próximos anos. Tá na minha lista de estudo, estudar o associativismo e o formato de negócios de uma cooperativa. Porque uma cooperativa, ela, por exemplo, a Unicred aqui, né, também é uma cooperativa, eu sou correntista deles por admirar o modelo de negócios de uma cooperativa e do que significa o associativismo que vem em função disso. Então, estudar cooperativismo está na minha lista. Quando eu começar a estudar, eu falo pra gente sobre isso. Sim, maravilha. Oi, Jussi! Como é que tu tá, nega? Um beijo pra ti e transmite meu beijo pra todos daí, especialmente pra Poli, que eu sei que tá grávida. Então, deixa um cheiro pra ela, tá? E um beijo pra todos de maravilha. Então, people, hoje o cheiro era Rapidex. A gente se vê na próxima sexta-feira nas lives. Eu espero ver na terça-feira muitos presentes. Convidem as pessoas para estar com a gente. O material é lindo, o coffee é uma delícia, mas me dá um abraço é mais gostoso ainda, porque a gente vai vibrar alto e vai pensar as nossas escolhas, né? Essa profundidade que a gente alcança juntos, mas principalmente pegar a nossa virtude e fazê-la brilhar. Né? A gente precisa promover a alegria e começar a ser alegre também. Matheus, que massa! Eu gosto muito da Unicred, a gente já fez algumas palestras para eles também. Eu tenho muita admiração pelo cooperativismo. Faz todo sentido, porque todos participam do sucesso, né? Então, isso é muito legal. Onde será o evento na terça-feira? Rodrigo, vai ser aqui em Florianópolis. O nosso escritório fica na Agronômica, pertinho da casa do governador, tá? Ali tem o Angelone na beira-mar, casa do governador, atrás tem a Clínica Arco-Íris e a nossa, para quem mora em Floripa, essas referências fazem sentido, o nosso escritório, ele fica na rua seguinte à rua da Clínica Arco-Íris, tá? As informações estão nos stories aqui do Instagram, às 19 horas do dia 27, aqui em Florianópolis, é uma palestra presencial em que a gente vai falar dessa metodologia de life coaching que a gente desenvolveu e vai sair dali com alguns projetos de vida engatados para esses 4 meses que faltam para a gente terminar o ano. Oi, Bruna. Oi, Bombom. Fala, Vá. Sabe o que é bacana, Vá? Você sempre. Bombom, já tô pronta para as nossas filmagens. Gente, entrem no perfil do Ricardo Bombom, que ele me chamou para entrar em parceria com ele em alguns projetos, mas é uma das pessoas mais aguerridas, mais competentes e mais comprometidas que eu conheço. Nego, parabéns pelo profissional que tu és. E vamos dançar junto logo. Morro de saudade das nossas aulas de dança e agora eu tenho que preparar o projeto verão pós-mamãe, né? Junto contigo. Ai, super beijo também, Cris. Momão colocou, mostra para as pessoas como tudo pode ser leve e simples. Verdade, né? Isso faz todo sentido. Essa virtude a gente encontra quando a gente se liberta daquilo que tentaram nos ensinar, que diz o contrário. Porque tudo na natureza tem um processo, tem leveza e tem simplicidade. E a beleza a gente encontra naquilo que é simples, que é fácil de entender e que torna tudo muito leve. O meu irmão me dizia isso. Vanessa, nunca guarda ressentimento. Leva a vida leve. Perdoa, né, com facilidade e seja alegre onde tu estiveres. Isso aí, ele era assim e virou como um pedido dele que eu acabei tatuando, que segue o fluxo das coisas, né? Deixa a vida correr o caminho que ela precisa e faz a tua parte, né? Se a gente vai fazendo a nossa parte, estiver comprometido em evoluir, Deus coloca no caminho alguns milagres, seja o Deus do formato que a gente quiser e como a gente identifica. Obrigada, Cris. Valeu mesmo. Não tem nada, Bombom, eu entendi, tá? Deu tempo e espaço para eu falar bastante do quanto eu te admiro. Obrigada, Cristiane. Diz para ela vir para cá sim, tá? Tamo junto. Rosinete, a melhor aula de dança, viu, Bombom? Teve aula de dança na formação que era presencial. Eu sempre levava o Bombom para fazer as aulas com a gente. Meu Deus, o Iron! Beijo, nego! Quando tiveres aqui em Floripa, vem me dar um cheiro e cantar umas músicas junto.
Olha, já fez muita coisa. Era um sucesso, nego. Te quero muito bem, né? A gente precisa se sentir bem. Se não estamos bem, tem algo para melhorar. Amando fazer o curso. Ah, Emeline, agora que eu li o nome. Emeline, parabéns pelo teu sucesso no 27 dias. Tá? Altas turma do 27 dias. A próxima turma é só em outubro, mas fiquem de olho que as inscrições vão estar abertas, tá? A Samara, melhor formação com a dança do bombom. Verdade. Oh, era muito top. Muito mesmo. Gente, um beijo carinhoso, um bom final de semana, contem comigo, compartilhem a nossa live, compartilhem o convite da palestra, vamos levar boas vibrações para frente, eu conto muito conosco. Cris Graif Coach, primeira vez aqui, conta comigo, nega, tá? Obrigada, Marciele, aparece também. Um beijo, Selmi, beijo para todos, tá? Gratidão, beijo, Fê, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.